pessoal, tudo bem? Meu nome é César Vinícius e estamos aqui iniciando nesse canal no YouTube com a produção de vídeos da Geotrack. Peço que comentem sobre os vídeos para que possamos ir melhorando a cada dia. Nesse primeiro vídeo, nós vamos mostrar como baixar dados da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo para pós-processamento. Aqui está a nossa agenda. A Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, ela surgiu a partir da revolução da navegação e posicionamento, principalmente a partir da década de 70, com o lançamento do GPS. Que a partir da década de 70, os trabalhos geodésicos e topográficos passaram a ser realizados de forma muito mais rápida, ganhando grande produtividade em cima das técnicas, principalmente das técnicas tradicionais de topografia. Então, existem diversas aplicações em tempo real e pós-processado, diversas aplicações da tecnologia. Então, a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo são pinos centrais forçados, especialmente projetados, cavados em pilares, e cada estação possui um receptor e uma antena geodésica, conexão com a internet, fornecendo informação constante para a operação, possibilitando aí a operação da estação. A rede de referência SIRGAS é o sistema referencial geodésico que é utilizado pela rede, que a rede está georreferenciada. A rede é totalmente automatizada com a gravação de arquivos diários, começando sessões de 0 hora e 1 minuto, ou seja, e encerrando às 24 horas e 1 minuto do tempo universal, 9 horas de Brasília, sem o horário de verão, com intervalo de rastreio de 15 segundos. Então, essas informações têm intervalo de rastreio de 15 segundos. Bom, aqui estão as estações, né? As estações da rede, as que estão em verde são estações operantes, as que estão em amarelo são estações em estado de advertência, e as estações em vermelho são estações inoperantes. A fonte dessa informação é o próprio IBGE, acesso em 2015. O método relativo é que um determinado vértice de interesse tem suas coordenadas determinadas a partir de um vértice de referência, ou seja, eu tenho que conhecer as coordenadas de um ponto de referência para, a partir dele, determinar as coordenadas do vértice de interesse. Então, esse método relativo ele é utilizado tanto para o transporte de coordenadas, ou seja, da rede até a base que eu coloco lá na propriedade rural, como também da base, a partir daí da base colocada na sede ou a base de referência na propriedade rural, e os pontos de limite, os vértices de limite. Então, esse é o método relativo. O método relativo estático vai variar o tempo necessário de acordo com a linha de base. A linha de base é essa linha entre a base, o vértice de referência e o vértice de interesse. Então, aqui, nesse método relativo estático, o posicionamento do receptor no vértice de referência, quando o receptor que está no vértice de interesse, eles têm que permanecer estacionados, estáticos, durante todo o levantamento. Esse tempo em que os equipamentos ficarão funcionando para georreferenciamento segue essa tabela aqui, certo? Em que eu tenho, de acordo com o comprimento da linha de base, o tempo de ocupação em minutos e quais os tipos observáveis podem ser utilizados. Nesse caso aqui, se eu tenho, por exemplo, de 100 a 500 quilômetros, eu tenho que fazer um tempo estático para transporte de coordenadas aqui, 240 minutos, 4 horas, utilizando GPS de dupla frequência, e a solução da ambiguidade pode ser tanto fixa quanto flutuante. As efemérides que eu vou utilizar para fazer esse processamento são efemérides precisas, que eu vou ter que baixar. Então eu vou fazer a escolha das estações de acordo com a distribuição das mesmas, tentando processar com pelo menos 2 outras bases mais próximas. Então, eu vou escolher as estações de acordo com a localização do meu trabalho
e com as estações disponibilizadas pelo IBGE. Os vértices de apoio, que a gente chama de vértices de coordenadas conhecidas, eles também são chamados de controle, de referência ou de base. Há necessidade de se apoiar em coordenadas conhecidas, ou seja, os vértices de apoio. Então, vamos obter esses dados da rede. Vamos digitar aqui no Google, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, RBMC. Vamos clicar para efetuar o cadastro. Vamos efetuar o cadastro com os nossos dados, colocando aqui o ramo de atividade, o nome da organização, o interesse. Na mesma página, a gente volta na mesma página de download de produtos, agora já com login e senha, e vamos entrar. Quando entramos, vimos uma relação de todas as estações que estão disponibilizadas. Então, vamos escolher aqui duas estações, a de Montes Claros e a de Montes Claros da rede CEMIG, que é uma estação que está desativada, só para a gente ver como que funciona. Então, aqui, as estações desativadas, Montes Claros. E aqui, nessa tela, a gente vai escolher o dia. Você basta clicar no dia que você quer aqui receber a informação, o dado, e que ele vai aparecer aqui, ó, o dia juliano. Após isso, aparece o descritivo da estação e os dados em Hynix, em formato Hynix, do dia solicitado. Eu vou fazer o download desses dados. Aqui nós temos o relatório da rede e aqui nós temos o arquivo fazendo download do arquivo da base. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar como processar esses dados de acordo com a rede brasileira, com os dados obtidos a partir da rede. Obrigado, espero que tenham gostado. Peço que comentem, façam seu comentário para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Muito obrigado.